Portanto, esta é a primeira edição do ciclo de webinars dedicados ao empreendedorismo de impacto social. O meu nome é Filipa Duarte, sou gestora de impacto na Isla, incubadora de inovação social do Litoral Alentejano, um projeto promovido pela Taipa e cofinanciado pelo Portugal Inovação Social, o 10-20-30, e com o investidor social, o município de Odmira. A nível de conteúdos que trazemos hoje aqui para vos apresentar são essencialmente o Canvas de projetos sociais, portanto uma ferramenta de construção de projetos de empreendedorismo de impacto social e também aqui dar-vos uma ideia de questões de sustentabilidade, fontes de financiamento, de despesas e potenciais receitas. Gostava também de vos apresentar a Isla. Somos uma incubadora de inovação social, do empreendedorismo social, comprometida em abordar de forma inovadora questões e desafios sociais, com o objetivo de gerar impacto social no litoral alentejano e também com o objetivo de transformar um bocadinho aquilo que é o paradigma do empreendedorismo tradicional e fazer aqui um bocadinho também a comparação com o empreendedorismo social. O objetivo deste projeto é promover a empregabilidade e a autonomia socioeconómica de pessoas em situação de vulnerabilidade, que de resto é o nosso público estratégico da nossa incubadora. Também dinamizar o ecossistema territorial de empreendedorismo e inovação social e reforçar a coesão e a participação comunitária. Esta é a nossa equipa, como vos disse, eu sou a gestora de projeto da Isla. Connosco temos também a Angélica Flores, a gestora de impacto, e a Joana Paulino, a gestora de comunicação e comunidade. Agora, antes de começarmos, gostaria também que os participantes pudessem apresentar quem é a pessoa que nos acompanha, o que é que vos motivou para se inscreverem nesta sessão e quais são as vossas expectativas para a sessão de hoje. Querem começar? Grande parte de nós que estamos aqui já nos conhecemos, somos colegas na Taipa, mas temos aqui, por exemplo, Ana Raquel, se quiser apresentar e quais são as suas expectativas. Sim, posso falar. Chamo-me Ana Raquel, trabalho na APCO e estou aqui um bocadinho para aprender mais sobre o negócio. Muito bem, obrigada, Ana Raquel. Então, agora, talvez começamos por peço à minha colega Angélica que faça aqui um bocadinho esta apresentação teórica, vai falar-vos sobre o Canvas de projetos sociais, um plano de negócios social. Olá, boa tarde a todos. Agradecer mais uma vez a vossa presença. É sempre uma honra contar com pessoas que tenham interesse num tema tão importante como este para nós, no âmbito individual e profissional. E pronto, vamos começar a falar sobre o plano de negócio social. O que é um plano de negócio social? Podes passar? Próximo slide. Um plano de negócio social é considerado uma ferramenta estratégica e estruturante que funciona como um instrumento de planeamento e orientação de um projeto social. Para nós, enquanto incubadora de inovação social, é uma ferramenta muito útil porque permite aos promotores, com uma ideia na fase inicial, uma ideia de projeto ou de negócio em fase inicial, permite que sejam organizadas e estruturadas estes itens importantes e úteis na criação do negócio. Dizer também que não se limita só à fase inicial, também na fase de planeamento, uma vez que este plano de negócio pode ser utilizado na apresentação da iniciativa no processo de procura de fontes de financiamento, seja perante potenciais stakeholders que poderão vir a financiar o projeto, seja também no âmbito de candidaturas a fundos comunitários ou outros mecanismos de apoio.
A criação desta ferramenta deve partir fundamentalmente da identificação de um ou vários problemas sociais. É este o elemento que diferencia um plano de negócio tradicional, como nós conhecemos, e um plano de negócio social. Porque, entretanto, o plano de negócio tradicional tende a centrar-se nas atividades, no produto ou no mercado, o plano de negócio social centra-se e coloca o foco nos impactos negativos que são criados por um problema social. Para nós, enquanto incubadora de inovação social, é muito importante que nós possamos ultrapassar esta lógica de criação de uma ideia de negócio em que se parte sempre das atividades e não do problema social em si. Dentro das ferramentas que existem para a criação de um plano de negócio social e que facilitam todo o processo criativo de um plano de negócio, temos o Canvas de projeto social. O termo Canvas é utilizado em sentido metafórico para designar uma estrutura visual que permite organizar conceitos e informações essenciais de forma sintética e integrada, facilitando a reflexão e a análise da iniciativa. Podes passar? Esta é a proposta que nós trazemos de Canvas de projeto social, é o que nós utilizamos com as nossas iniciativas de inovação e empreendedorismo social, ou basicamente os promotores que têm uma ideia de negócio e vêm a ter connosco para a eventual incubação. Funciona como uma ferramenta de organização visual que permite uma leitura do projeto e compreender numa única página a lógica de intervenção sequencial, facilitando também uma reflexão estratégica. Esta ferramenta pode ser utilizada dentro do plano de negócio social, mas a principal função que ela tem é estruturar numa fase inicial cada fase da ideia de negócio. Portanto, não substitui o plano de negócio, é utilizado só na fase inicial. Cabe destacar que o foco do Canvas estará sempre no problema social, como vocês podem observar na infografia. A lógica é, uma vez definido o problema social, em que nós procuramos um diagnóstico robusto e estruturado, como iremos apresentar mais em frente, iremos ver quais são as populações ou o público-alvo mais vulnerável ou que é atingido de forma direta por este problema social e este público, e será este o nosso público-alvo. A seguir, nós passamos a pensar qual será necessariamente a resposta que iremos brindar através de produto, metodologias, etc. E esta resposta terá sempre que ter um caráter diferenciador e terá que acrescentar valor social. São termos diferentes, mas iremos tratar item por item de forma individual mais para frente. A seguir, analisamos como é que será implementado. Aqui é importante distinguir os recursos humanos, a existência ou não de uma entidade promotora. E o passo seguinte, que pode ir em simultâneo com a identificação do problema social, tendo em conta que cada setinha pode demonstrar uma interligação entre os itens. O próximo passo é a identificação do impacto social. O impacto deve estar ligado diretamente ao problema social identificado ou aos problemas sociais. Mas iremos falar sobre isto com mais detalhes mais para a frente. E a seguir temos a sustentabilidade, que aqui num plano de negócio social não se limita à sustentabilidade financeira, senão que temos também outros fatores em conta. Esta lógica facilita muito a posterior criação. Podes passar para o Canvas, por favor, para o anterior, para o Canvas. Esta lógica de infografia permite uma posterior criação de uma teoria da mudança com muita maior facilidade, sendo que nós também incluímos os pressupostos e fatores externos, que são elementos fundamentais da teoria da mudança, mas não tem o mesmo rigor e não tem o mesmo objetivo que uma teoria da mudança, mas iremos explicar isso também mais para a frente. A seguir, o problema social. Mas afinal, o que é o problema social?
Problema social entende-se como uma situação concreta que afeta negativamente a qualidade de vida, o bem-estar ou as oportunidades de desenvolvimento de um grupo específico da população. Na criação de um projeto de impacto, um projeto de inovação social, é importante definir de forma clara e objetiva este problema, porque será o que irá definir os restantes elementos da cadeia de valor. O problema social deverá ser baseado em diagnósticos robustos, ou seja, devemos fazer uma análise aprofundada do problema social baseada em dados, em evidências existentes, em conhecimento do território, inclusivamente podemos utilizar outras metodologias que procurem a opinião das populações mais afetadas, mas é muito importante que este diagnóstico tenha uma abordagem progressiva, um enquadramento progressivo. Ou seja, nós devemos procurar os impactos deste problema social a um nível internacional ou global, a um nível nacional e a um nível local. Por exemplo, se nós falamos do desemprego, será importante procurar fontes do Banco Mundial, relatórios da Organização Internacional do Trabalho. Depois passamos para um inquérito do IFP, do Instituto Nacional da Estatística. Podemos procurar a um nível local nos diagnósticos, do Conselho da Mira, por exemplo. Podemos procurar informação do IFP. Podemos criar também essas metodologias participativas com grupos vulneráveis e identificar efetivamente qual será o problema social. Esta análise, assim com este rigor, permite definir como é que o contexto condiciona o problema social e qual é a relevância que irá ter a nossa intervenção para esse território. Uma vez feita esta análise e uma vez que percebemos a dimensão do problema, ou seja, a escala e a gravidade desse problema, é importante passar para a definição dos outros itens do Canvas. Mas, podes passar? Uma ferramenta que é muito utilizada no planeamento de projetos sociais é a árvore do problema. A árvore do problema permite identificar as consequências, que são basicamente os impactos negativos gerados por esse problema, que se encontram na copa da árvore, identificar o problema no tronco e identificar também as causas ou a origem do problema nas raízes. Isto é muito importante porque os problemas sociais são complexos, estão interligados e são interdependentes. Como nós podemos ver no slide seguinte, o problema social do desemprego, nós podemos ver que nas raízes temos as causas, ou seja, encontramos fatores estruturais como a crise económica, crise de mercado, a redução de oportunidades de trabalho. Aqui temos a discriminação social. Isto provoca o desemprego em si, ou seja, é uma consequência que se transforma em um impacto negativo e, portanto, em um problema social. E vemos as consequências que traz este problema para a sociedade ou para um grupo específico de população, que seria este conjunto de consequências que temos aqui, como a criminalidade, delinquência juvenil, baixa autoestima. Portanto, este exercício pode ser útil para compreender que o desemprego ou qualquer outro problema social não é um fenómeno isolado, mas é o resultado de múltiplos fatores interdependentes, e é isto que acontece com os problemas sociais da nossa atualidade, são complexos. E é muito importante ter isto em conta antes de criar ou desenvolver uma resposta. Existem outros mecanismos, podes passar, se faz favor. Existem outros mecanismos para a identificação do problema social, que não meramente a análise documental, que são as metodologias participativas ou interativas. Trata-se de um processo mais rigoroso, que exige um maior investimento de tempo e um maior envolvimento por parte do promotor, mas que resulta em um diagnóstico mais fundamentado, mais contextualizado e mais próximo da realidade social, tornando o diagnóstico mais fiável e, obviamente, mais valorizado para a inovação social.
Como podem ver, na mobilização de pessoas temos grupos focais, entrevistas semi-estruturadas, observação não participante, debates, em metodologias interativas que são menos utilizadas, mas são muito valorizadas quando são problemas sociais mais complexos. Temos a dramatização, técnicas de visualização, storytelling, entre outras. Podes passar, se faz favor. De seguida, um passo fundamental é a definição do público-alvo, ou seja, para quem é que é destinada esta intervenção. Portanto, para nós definir o público-alvo, podemos dizer que são os afetados pelo problema social. Importante é distinguir entre público-alvo e público estratégico. O público-alvo, sabemos que é o grupo diretamente influenciado pela intervenção, enquanto o grupo estratégico pode ser atores afetados de forma indireta, como a comunidade, como a família ou outras estruturas envolventes. A definição do público-alvo de um projeto social pode assentar-se também em ferramentas analíticas e participativas que permitam uma compreensão rigorosa dos grupos a quem a intervenção se destina. Estas ferramentas servem para identificar quem é afetado pelo problema social, de que forma é afetado e quais os grupos que devem priorizar na intervenção. Podes passar. Dizer que não são ferramentas únicas, mas são ferramentas que podem ser adaptadas ao tipo de intervenção e a informação que nós queremos retirar. Por exemplo, a segmentação do público-alvo é basicamente a divisão dos destinatários em grupos mais homogéneos, com base em critérios sociais, económicos, territoriais ou de vulnerabilidade. Esta ferramenta permite adequar a intervenção às características específicas de cada grupo, aumentando a eficácia e a pertinência da nossa resposta. Temos também uma outra ferramenta, que é o mapa da empatia. Seguir, por favor. Esta ferramenta é muito centrada na pessoa. Esta ferramenta intenta procurar as necessidades e as expectativas dos destinatários e é muito utilizada em projetos que procuram um impacto social. A seguir temos uma outra, que é o análise de risco e vulnerabilidade. Esta ferramenta permite identificar grupos mais expostos ao problema social e fundamentar a priorização da nossa resposta perante outras respostas, por exemplo, do território. Em conjunto, são um grupo de ferramentas que nos permitem identificar o grupo-alvo de uma forma sólida, fundamentada e maximizada e orientada sempre para o impacto social. Uma vez definido o problema social com o devido diagnóstico, com o rigor que merece, uma vez definido o público-alvo, passamos então à fase da definição de uma resposta que será o que a iniciativa, exatamente, será o que nós vamos trazer com esta resposta. A solução passa muito pela resposta intencional que nós iremos dar ao problema social, traduzindo-se num conjunto de ações, atividades, produtos, serviços ou metodologias que nós concebimos para gerar uma mudança social. Nesta fase, é muito importante que o promotor ou a promotora deve explicitar de forma clara o que é que será implementado e em que medida se diferencia de outras respostas existentes, seja ao nível local, seja ao nível nacional, incorporando aqui, claro, o princípio da inovação social sempre que aplicável. A solução define igualmente a natureza da nossa intervenção, podendo assumir, por exemplo, um caráter preventivo, quando atua antes da ocorrência o agravamento do problema, ou corretivo, quando intervém sobre situações já existentes. Antes da definição da nossa resposta, é fundamental proceder ao mapeamento de respostas existentes no território. Nós precisamos identificar a não duplicação de respostas ou a complementaridade destas, porque evidenciar
claramente um elemento diferenciador de uma resposta, é uma mais-valia para a criação de qualquer projeto de inovação social e é um princípio-chave na nossa incubadora. Pode passar, se faz favor. Depois, uma vez criada ou pensada esta resposta, passamos para o valor e diferenciação. Ambos dizem respeito à capacidade da iniciativa em gerar benefícios sociais, distinguindo-se de respostas já existentes no setor de intervenção. O valor social fala sobre a mudança positiva produzida pelo projeto, ou seja, estamos a falar de melhoria das condições de vida, reforço das capacidades dos beneficiários, no acesso a direitos, ou, por exemplo, na redução de desigualdades. Já o valor social é diferente do impacto social. Porquê? Porque o valor pode ser o que nós oferecemos com a nossa resposta. Pode existir valor social desde o momento em que a atividade é concebida ou implementada. Agora, o impacto social diz respeito às mudanças a longo prazo, e é esta a diferença entre valor social e impacto social. A diferenciação refere-se aos elementos que tornam a solução proposta distinta e relevante face a respostas ou alternativas existentes. Pode ser desde a introdução de novas abordagens, de abordagens inovadoras, de modelos de intervenção, adaptação de respostas a contextos específicos ou da combinação de recursos, parcerias e outras metodologias. Pode passar, se faz favor. A seguir, temos a implementação, que responde à questão como. Como é que vamos fazer, como é que vamos avançar, como é que partimos para a ação. A implementação envolve sempre a identificação das atividades-chave necessárias para a concretização desta intervenção, bem como a mobilização dos recursos humanos, técnicos e organizacionais que serão indispensáveis para a execução da iniciativa. Inclui igualmente a definição clara dos recursos humanos que serão necessários para a execução do mesmo e a identificação de se será necessária a existência ou não de uma entidade promotora, uma vez que muitos promotores com uma ideia, enquanto pessoas individuais, não conseguem usufruir de certas medidas de financiamento público e precisam, claro, de uma entidade promotora. É relevante nesta fase da implementação deixar também em claro a definição das parcerias estratégicas. É muito importante porque será esta vertente o que irá demonstrar mais para a frente a sustentabilidade da iniciativa. Portanto, como é que vamos mobilizar esses beneficiários é outra questão-chave que nós colocamos aos nossos promotores, e a calendarização também destas atividades é um passo fundamental dentro deste item que nós valorizamos enquanto incubadora. A seguir temos o impacto social, propriamente dito. Aqui cabe destacar que esta é a primeira sessão de um ciclo de webinars dentro do ciclo, é a primeira sessão inserida dentro de um ciclo de webinars que se chama Impacta. Irão acontecer, estão previstas mais 3 sessões e uma dessas sessões está destinada ao impacto social. Portanto, para nós não se justifica aprofundar este tema neste webinar, uma vez que o intuito era apresentar o plano de negócio social. Portanto, não vai ser tão extenso, vamos só deixar umas notas que consideramos importantes. Cabe destacar que, quando falamos de impacto social, não existe uma única definição universal e totalmente aceita ou objetiva de impacto social, mas ela pode ser entendida como um conjunto de efeitos a longo prazo, exclusivos de uma intervenção, podem ser positivos ou negativos, primários e secundários, produzidos direto ou indiretamente, com ou sem caráter intencional. E vamos ir vendo cada elemento desta definição. Com o impacto, o foco não está nas atividades realizadas, mas sim nem nos efeitos imediatos, mas sim
nas mudanças geradas na vida das pessoas e das comunidades. Os impactos podem ser positivos ou negativos, isto no sentido em que nós temos que tentar ultrapassar esta retórica exclusivamente positiva associada ao impacto, reconhecendo que impactos negativos ou impactos não previstos também transmitem uma informação relevante sobre o contexto, sobre a intervenção e os fatores externos que influenciam. Muitas vezes, para uma entidade, para um projeto, para um promotor, é complicado, por exemplo, a recolha de dados para medir este impacto a longo prazo, e não significa que a intervenção não tenha sido eficaz ou eficiente, senão que esta dificuldade gerou aqui um impacto negativo, e é importante que isto fique explícito, e é importante que, para avaliar, exista princípios de transparência e honestidade analítica neste sentido. Podem assumir também diferentes níveis, uma vez que podem ser primários ou secundários. Os primários respondem a uma mudança central que a intervenção procura gerar, e os secundários correspondem a outras dimensões da vida dos beneficiários. O que acontece muitas vezes é que temos uma escala de impacto que procuramos atingir, em que outros impactos dependem de um impacto que funciona como um teto da nossa intervenção, e seria o impacto primário, e os restantes seriam os secundários, que através deles é que conseguimos atingir o principal. Podes passar? É muito importante que nós possamos ter em conta o caráter multidimensional do impacto. O impacto não se limita a um único domínio. Por exemplo, pode traduzir-se em alterações no modo de vida das pessoas, como é que essas pessoas ganham autonomia ou ganham estabilidade, pode transmitir-se através de um aumento da saúde, do bem-estar, melhorias nas condições físicas, o ambiente em que vive. O impacto também tem três dimensões: tem a dimensão social, a dimensão económica e a dimensão ambiental. Portanto, são elementos interligados que influenciam diretamente este impacto como um todo. Pode passar. Aqui, para nós foi importante trazer esta infografia, em que o impacto está no último elo da cadeia de resultados. Isto não corresponde a um esquema de uma teoria da mudança, porque na teoria da mudança, logo no início, temos recursos e atividades, e a própria lógica também é diferente, porque procuramos perceber como é que conseguimos atingir esses impactos, mas para isso iremos ter uma sessão dedicada especificamente a esse tema. Mas é importante destacar que o impacto é o último elo que nós procuramos atingir. É basicamente isto que gostaríamos de trazer, esta imagem. Pode passar. Um plano de avaliação de impacto é uma ferramenta e, ao mesmo tempo, é uma necessidade para um promotor de uma iniciativa social. Para a criação deste projeto é muito importante definir, estruturar e monitorizar também os impactos. É neste plano de avaliação de impacto que nós colocamos as metas claras, mensuráveis e coerentes sempre com o nosso diagnóstico social. A recolha de dados para a avaliação de impacto é significativamente mais eficaz quando é planeada desde o início do projeto. Através de um plano de avaliação de impacto, conseguimos, obviamente, conseguir recolher os dados antecipadamente, e depois a análise dos mesmos facilita-se. Destacar aqui que nós temos, dentro da nossa incubadora de inovação social, dentro dos produtos que nós oferecemos através de um kit de empreendedorismo e inovação social, temos uma comissão de acompanhamento em que nós acompanhamos os nossos promotores, não só durante a fase inicial, mas também durante a execução da iniciativa,
e em que ajudamos também na criação deste plano de avaliação e da futura avaliação de impacto, porque acaba por ser um impacto indireto também da nossa incubadora na comunidade. Existem. Podes passar? Depois temos a sustentabilidade. Quando nós falamos de sustentabilidade num projeto social, não nos podemos limitar a pensar só na sustentabilidade económica, estamos a falar de condições que permitem assegurar que os benefícios que foram gerados pela iniciativa se mantenham ao longo do tempo. Portanto, como é que nós podemos continuar a responder ao problema social identificado? Como é que nós podemos consolidar os resultados alcançados? Como é que nós podemos evitar que os efeitos sejam apenas temporários? São questões que nós tentamos responder com a sustentabilidade. Portanto, sustentabilidade não se limita apenas à obtenção de um financiamento, mas também envolve dimensões organizacionais, sociais e institucionais. Cabe dizer que a criação de parcerias na sustentabilidade é um dos principais fatores que a inovação social tenta apostar, uma vez que permite reforçar a capacidade de implementação, a otimização dos recursos, aumenta a legitimidade e o reconhecimento da iniciativa e permite também evitar esta duplicação de resposta que falávamos no início e que para um projeto de inovação social é fundamental. Passamos finalmente para os pressupostos e fatores externos. Os pressupostos, na lógica da criação de um projeto social, é basicamente as condições que o projeto assume como verificadas, sem as quais a lógica de intervenção deixa de funcionar adequadamente. Portanto, assumimos que existe adesão às atividades, assumimos que a equipa técnica assume competência, a equipa técnica tem competências necessárias para esta intervenção, assumimos que as entidades mantêm um compromisso ativo ao longo da intervenção, são questões que podemos colocar aqui nos pressupostos. Destacar que, numa teoria da mudança, os pressupostos não seriam estes, seriam explicar as causalidades de cada item que levou ao impacto final, portanto é uma lógica completamente diferente, mas nós podemos trabalhar isso com os promotores uma vez incubada a ideia de projeto. E depois temos os fatores externos, que são condições do contexto social, económico, institucional ou político, que podem influenciar a implementação e os resultados do projeto, independentemente da qualidade da intervenção. Estamos a falar de alterações nas políticas públicas, alterações nas dinâmicas sociais, crises económicas, crises sanitárias, etc. Num plano, numa teoria da mudança, aqui também a lógica do fator externo é diferente, porque se traduz em questões externas favoráveis à execução da iniciativa. Portanto, não se tem em conta fatores negativos, mas sim positivos, que permitem a causalidade do impacto social. Cabe destacar como nota final que o que se apresentou aqui foi num sentido lato. Cada projeto, cada iniciativa de inovação social, como depende ou responde a um problema social, e os problemas sociais são complexos, nós acreditamos que cada plano de negócio deve adaptar-se às necessidades dessa iniciativa e não assumimos por si só que isto é a única forma, vá por assim dizer, senão que deve-se adaptar a cada resposta individualmente. Yes. Obrigada, Angélica, por a tua apresentação. Cabe-me a mim agora a parte mais financeira do Canvas, porque estes Canvas de projetos sociais, esta ferramenta, devem conter esta secção destinada à sustentabilidade, na parte que respeita a identificar despesas, receitas e fontes de financiamento dos projetos.
Claro que estas despesas, receitas ou fontes de financiamento dependem da natureza do projeto, como a minha colega Angélica dizia, esta é uma ferramenta que deve ser adaptada à realidade de cada projeto, porque cada um deles trabalhará problemáticas diferentes, e portanto vou passar a apresentar aqui algumas a título de exemplo, porque deve naturalmente ser adaptado caso a caso. Ao nível de despesas inerentes à realização de um projeto de empreendedorismo tradicional, não diferem muito daquilo que será o empreendedorismo tradicional também. Mas podemos ter recursos humanos afetos a estes projetos e têm que ser tidos em conta gastos com salários, encargos com segurança social, subsídios de alimentação, de férias, de Natal. E outros também, como medicina do trabalho ou seguro de acidentes de trabalho, porque à exceção do subsídio de alimentação, todos estes gastos são obrigatórios ao nível dos recursos humanos. Depois temos os fornecimentos e serviços externos, que é uma rúbrica, é um termo contabilístico. Pronto, nesta rúbrica estarão aqui contemplados despesas como trabalhos especializados, que muitas das vezes podem ser entendidos como gastos com contabilidade, engenharias ou outros serviços técnicos, consultorias externas, por exemplo, publicidade, ferramentas e utensílios de desgaste rápido, material de escritório. E claro, pronto, se for um projeto que tenha aqui um espaço físico associado ao mesmo, gastos como rendas e alugueres, e depois em outros temos aqui custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas, que é um gasto que se adequa quando se tratam de projetos que envolvem a produção de um determinado produto. Serão essencialmente as matérias-primas para essa produção. E depois as perdas de valor, chamemos-lhe assim, que são as amortizações ou depreciações. Esta rúbrica apenas se aplica em situações em que é uma entidade legalmente constituída, como por exemplo uma associação, uma cooperativa, entre outras, e que por vias, por exemplo, de cofinanciamento, obriga a contabilidades organizadas e nesse sentido tem que ser aqui considerado também esse custo. São custos, estas amortizações e depreciações são custos inerentes à perda de valor de ativos adquiridos no âmbito destes projetos. As amortizações são utilizadas para ativos incorpóreos e as depreciações para ativos corpóreos. Depois temos fontes de rendimento dos projetos. Gostaria aqui de deixar uma nota que, neste contexto do empreendedorismo de impacto social, esta é uma dimensão particularmente desafiante e que, do ponto de vista financeiro, diferencia do empreendedorismo tradicional. Por não ter como finalidade o lucro, a criação de receitas próprias é frequentemente limitada nestes projetos, sendo comum o recurso, o mais comum, aliás, o recurso a financiamentos públicos ou até privados, que falaremos mais adiante. Ainda assim, não é só possível, como talvez também cada vez mais desejável que um projeto de empreendedorismo de impacto social tenha fontes de rendimento próprias, inclusive no contexto de financiamentos públicos e comunitários. A chave está na clareza destas receitas, na sua proporção, na coerência com a missão social, permitindo reforçar a sustentabilidade do projeto e também assegurar a sua continuidade para além do período de financiamento. Muitos projetos de impacto, de empreendedorismo de impacto social podem funcionar como modelos híbridos, digamos assim. E estes modelos podem ser valorizados porque demonstram sustentabilidade financeira, porque têm a menor dependência exclusiva de apoios públicos, ou também pela sua capacidade de continuidade após o fim do financiamento. Portanto, como isto é título de exemplo, naturalmente, como fontes de rendimento de projetos, poderemos ter as prestações de serviços, como por exemplo, que poderão ser bem aceitos, como sessões de formação pagas para escolas, autarquias, empresas, consultoria social, facilitação de workshops, ou no caso de se tratar de um projeto que pressuponha a criação de um produto, a venda desses próprios produtos. Estes produtos podem ser criados no âmbito desse projeto, como por exemplo artesanato, materiais pedagógicos,
que são produtos desenvolvidos pelos beneficiários desse projeto, e depois esta receita poderá reverter para o próprio projeto ou para os beneficiários desse projeto. Antes de passarmos às fontes de financiamento de projetos de empreendedorismo social, gostava ainda de dizer que muitas vezes, no âmbito das fontes de rendimento, coloca-se muitas vezes a questão se isto é compatível com financiamentos públicos. E, na verdade, não existe uma resposta definitiva, porque isto depende muito de projeto para projeto e do financiamento ao qual o projeto recorre. E isto pode variar dentro desse contexto. O que poderá ser permitido é ter receitas próprias, desde que estas estejam alinhadas com os objetivos do projeto, que sejam receitas utilizadas para reinvestimento no projeto, para sustentabilidade futura ou até mesmo para o alargamento do impacto do projeto. E talvez alguns avisos de concurso, ao qual os projetos concorrem para se financiar e para desenvolver as suas atividades, até poderão valorizar estas fontes de rendimento, esta diversificação de fontes de rendimento e planos de sustentabilidade pós-financiamento. Quanto às fontes de financiamento, podem existir outras, para além destas, obviamente, nós geralmente, projetos de empreendedorismo de impacto social, será sempre dentro dos fundos comunitários de Portugal Inovação Social, através do Alentejo 2030, que são os programas regionais, mas existem outros, a uma escala mais pequena, fundos ou financiamentos também de âmbito municipal. Trazemos aqui o exemplo do município de Odmira, há algumas fontes de financiamento que existem e que podem ser aqui utilizadas para projetos desta natureza, embora noutras regiões, noutras localidades, os municípios possam ter, obviamente, também financiamentos ou fundos semelhantes a estes. Por exemplo, um projeto dentro da área cultural, há a possibilidade de candidatar-se ao Odmira Criativa, embora nós saibamos que estes financiamentos, a nível de valores, são muito mais redutores, digamos assim, do que um financiamento europeu, um fundo europeu. O apoio ao associativismo, no caso de associações legalmente constituídas ou similares, e o orçamento participativo também poderá ser aqui uma opção. E investidores sociais ou de filantropia. A filantropia são muitas vezes ações voluntárias, doação de tempo ou de dinheiro para promover o bem-estar social e resolver problemas públicos. Geralmente são fundos disponibilizados por empresas dentro daquilo que é a responsabilidade social corporativa dessas empresas ou fundações ou até organizações da economia social. No caso do Portugal Inovação Social, dos fundos europeus, muitas das vezes é exigido um investidor social para estes projetos, de forma a que se possa estar assegurada a totalidade do financiamento do projeto. E noutras circunstâncias poderá ter que haver aqui um financiamento próprio da entidade que se candidata. Volto a dizer aqui também que é importante referir que referir que o duplo financiamento, em situação alguma, qualquer que seja a entidade à qual se candidata um projeto, ele é aceito. Portanto, não é possível, não é aceito esse duplo financiamento. Pronto. Terminar aqui esta parte, dizer-vos também que, vou só aqui interromper aqui a tela. Agradecer a todos a vossa presença aqui hoje. Se tiverem algumas questões que queiram colocar, sintam-se à vontade. Nós sabemos que, pronto, agora a informação poderá ser toda nova. Nós depois iremos enviar para os participantes a apresentação que tivemos aqui hoje. Como a minha colega Angélica disse, isto é a primeira sessão de um ciclo de webinars dedicados a estes temas. Mais à frente iremos trabalhar com uma maior profundidade que até o próprio tema exige, ao nível daquilo que é a avaliação de impacto, as diferentes metodologias que podem ser utilizadas, porque de acordo com a natureza de cada projeto ou a problemática que cada projeto quer dar resposta, podem ser diferentes.
E pronto, deixava agora aberto aqui aos participantes que queiram colocar algumas dúvidas, fazer alguns comentários e agradecemos também desde já a vossa presença aqui hoje.